Seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Vive Movimento. E hoje nós vamos falar sobre um movimento muito importante que você deve fazer na sua vida. Qual o movimento que você tem feito para vencer o medo? Medo por não estar no momento certo, medo de não dar conta, medo do que vão pensar sobre você. Bom, hoje eu tenho uma convidada especial. Nós vamos falar aqui com uma empresária visionária, cheia de coragem, que traz uma visão para o futuro, que inspira, a Adeilma Andrade, e vai contar um pouquinho sobre como tem sido o empreendedorismo na vida dela, como ela começou, recomeçou, porque é para sempre. Então vamos lá comigo? E o nosso bate-papo hoje é com a Adeilma Andrade, uma empresária de sucesso que acabou de inaugurar uma casa muito legal que ela mesma vai contar aqui pra gente. Adeilma, vamos lá, vamos falar sobre esse empreendedorismo, o recomeçar, quando é hora, quais são os medos que nós mulheres enfrentamos, né? E o quanto tem crescido no Brasil o lado empreendedor da mulher. São vários motivos que nos levam a esse momento. Às vezes tem o medo, né? O marido perde o trabalho, às vezes uma vontade que ficou guardada. Eu acho que a gente está vivendo uma fase que eu gosto sempre de falar, a gente tem o momento, a opção e a oportunidade de ser muitas ao mesmo tempo, porque como a nossa vida se estendeu, eu acho que a gente interrompia, nós mulheres principalmente, interrompíamos uma carreira, né? Então, a gente tem a ciência, a longevidade que está fazendo com que a gente viva mais. Vivendo mais, a gente tem opções de ser mais, de ser outras coisas, de recomeçar sempre. Conta um pouquinho da sua história, se apresenta aqui para a nossa audiência. É isso aí. Como você falou, eu sou a Adeilma Andrade, eu sou casada, namoro meu marido há 25 anos, agora a gente vai fazer em outubro. Tenho 2 filhos de 22 e 17 anos, 2 meninos. Eu comecei no mundo corporativo, né? Foram mais de 23 anos de mundo corporativo, onde eu passei por vários setores da empresa, parte de pessoas, de estratégia, de marketing, e trabalhei o Brasil inteiro. E há 2 anos atrás, a gente está em 25, passa tudo tão rápido, a gente está em 25, 24, final de 22, um dia antes do meu aniversário, eu decidi que não queria mais continuar entregando o que eu entregava naquele local, que era o corporativo. Eu queria entregar o que eu entregava para mim mesma. Então foi aí que eu decidi fazer essa alteração e mudar completamente a minha vida, de sair do mundo corporativo, onde você tem tudo ali, você sabe o dia que você recebe, você sabe o dia que você entra, sabe o dia que você tem férias, você sabe o dia que você o horário que você para de trabalhar, você tem tudo programado, e você, quando resolve empreender, tudo muda, né, na vida da gente, mas foi a decisão que eu tomei de mudar e começar a empreender. Nessa sua visão, a gente sabe sempre, como você falou, né? Também já estive do outro lado, sendo funcionária de uma empresa, eu sempre tive vontade de empreender. Gente, eu sempre quis ser empresária, mas abandonei. A gente, acho que por algumas circunstâncias da vida, muitas vezes a gente abandona essa vontade, esse sonho, porque tem o medo, a gente tem filhos, né? Tem que dar conta de tudo, e como eu sempre falo, a gente não dá conta de tudo, né? A gente dá conta de algumas coisas que a gente se propõe naquele momento. Nesse seu momento, nessa sua trajetória, nessa sua mudança, como que foi enfrentar esse medo, esse olhar de não dar certo? Quais são as dificuldades que você enfrentou e enfrenta? Eu acho que não tem essa história de a gente nunca mais vai ter a dificuldade. Eu acho que a cada fase que a gente vai dando um passo ali, né? Não existe acabar. Na verdade, é igual conhecimento. Conhecimento você adquire todos os dias. Enfrentar situações também é todo dia. Aí você tem que entender como você vai passar por aquilo, né? E não ficar parado se lamentando, é correr e ir atrás. Eu tenho 3 empresas hoje. Eu tenho o eClub, que é uma empresa de geração de negócios, network entre mulheres. Tenho uma sócia, que é a Dani Mello. Eu tenho uma empresa de comunicação e marketing, com o Félix, que é a Conecta. E o Complexo Casa Cascais, com o Cris Alencar e o Ricardo Tosi, como você mesmo falou no início aqui, que é esse empreendimento mais novo e que eu estou me dedicando bastante para que a gente dê essa virada. E quando eu olho para trás, quando eu iniciei com o Maiclo, que era um brechó de luxo, que eu não tenho mais. Eu vendi junto com a Ângela, a gente vendeu a Maiclo. E foram várias as dificuldades.
A primeira delas é que a gente se cobra se a gente vai conseguir. É a primeira delas. Porque quando você está no corporativo, você segue um roteiro pré-estabelecido de alguém que te dá. Por mais que você consiga mudar isso, ser criativo, mas existe. Existe ali uma empresa onde ela tem as regras, você segue elas. Quando você resolve ter sua própria empresa, é você quem tem que fazer as regras. E é você que tem que segui-las ou não. E é você que tem que direcionar ou não. Então, claro que existem desafios, são vários. Mas o que me fez continuar, o que me faz continuar sempre? É a certeza de que eu posso fazer o que eu quero, né? E mais ainda, gostar do que eu faço. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, as pessoas me perguntam, eu não sei como é que você tem tempo. Eu vou pra academia, eu tenho filho, tenho. Hoje, antes de vir pra cá, eu fiz comida pra deixar em casa, porque a pessoa que trabalha comigo não pôde hoje. Então, assim, eu faço tudo, tenho as funções de, como você falou, que todas as mulheres têm, ou pelo menos a grande maioria. Então, assim, mas a gente ter a certeza de que a gente pode fazer e trabalhar para isso, eu acho que isso é fundamental. Então, assim, eu nunca desisti por nenhuma dificuldade, né? Quando a gente vendeu a Maiclo, foi porque eu vi que eu poderia buscar algo maior e mais a ver com o que eu queria naquele momento. E isso foi uma decisão tomada que não foi fácil e tomei a decisão. Eu não tinha ainda agência quando eu tomei essa decisão. Foi logo depois que veio a agência. Então, assim, se eu tivesse ficado, talvez eu não tivesse agência, e a agência eu me sinto muito melhor com ela hoje. Quando a gente sabe o que está fazendo e quer aquilo, eu acho que a gente se dedica mais. E a partir do momento que você se dedica, eu sempre falo isso, a gente prospera com trabalho. E a única coisa que eu peço é saúde. Porque para trabalhar, eu vou trabalhar, se eu tiver que dormir tarde, acordar cedo, passar final de semana, eu faço. Eu viajo, meu marido diz, você tá de férias, mas é um prazer para mim. Às vezes eu entro na reunião porque eu quero entrar, não é porque estão me obrigando a entrar. Então isso é muito de você se conectar com o que você quer fazer e gostar do que você está fazendo. E buscar caminhos. Porque eu acho que o caminho ele vai se abrindo conforme a gente vai se colocando adiante, né? E como mulher, assim, são 3 empreendimentos, são 3 empresas, posso chamar de empreendimento, que é um empreendimento, né? São 3 empresas, 3 CNPJs. Então, como que você, a dificuldade que você encontra ainda, né? Porque eu acho que a gente ainda está crescendo muito. Apesar de nós mulheres, a gente teve há milhares de anos mulheres que governaram uma guerra, enfim, exército, mas ainda é muito novo esse poder que a gente está tomando nesse momento da vida, né? A gente teve uma opressão muito grande. Então, essa dificuldade como mulher de comandar essas 3 empresas, homens, o olhar dos homens para você, como que você enxerga esse lado? O que você pode trazer de fato encorajador para uma mulher que está nos ouvindo agora, sabe? Porque é difícil, são olhares, são pressões que não existe. Não adianta a gente falar que não, porque isso é real. Existe. Mudou, melhorou, mas ainda existe. Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que nada mais legal do que a gente trazer exemplos para mostrar fatos. Aqui na Casa Cascais, no Complexo Casa Cascais, né, nesse empreendimento, que eu tenho 2 sócios, e a gente tem que negociar com vários parceiros, e dentre todas as lojas, enfim, tudo que tem no complexo, tem 2 restaurantes. Em um dos restaurantes, eu preciso estar sempre verificando a carta de vinho e negociando essa parte, né? E quando as pessoas vêm para cá, normalmente é homem. Eu nunca vi até hoje uma mulher vir negociar essa parte de bebidas. Até o momento, não. Existe, que inclusive é uma grande amiga minha, que eu já até falei com ela para ela vir aqui, mas não veio ainda. Até o momento foram só homens. E quando eles vêm, eles voltam para fazer degustação, e assim que acaba a degustação, a gente começa a negociar, né, para a carta de vinho. Então, normalmente vai um dos meninos comigo. Eles nem olham para mim, eles direcionam a conversa inteira para os homens, os meus sócios, homens. E aí, quando finaliza, eles começam a falar, aí faz a pergunta deles, né? E aí, como é que a gente resolve? Aí os meninos falam, fala com ela, quem resolve é ela. Aí eles começam a me dar atenção. Só quando eles falam. O que eu posso dizer para você, que é um ponto crucial? A gente tem que saber o que a gente fala, a gente tem que ter conhecimento. Eu sei, quando eu sento numa mesa para conversar, primeiro, eu procuro saber quem é a pessoa que está falando comigo. Então eu quero saber que empresa é essa, o que é que ela faz, quem são as pessoas. E essas pessoas, no caso,
desse exemplo que eu tô dando que é de vinho, eu tenho que entender desse vinho. Eu não posso sentar para degustar um vinho que eu não sei do que se trata. Porque aí eu realmente não vou ter argumento para conversar com essa pessoa que já me discrimina por eu ser mulher. Imagina se eu não tiver conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro se colocar no nosso lugar, de se impor que a gente pode e a gente faz o que a gente quer. É só a gente ir atrás. A primeira coisa a gente tem que conhecer. Tem que conhecer o que a gente vai discutir, tem que conhecer o que a gente vai falar. E a segunda coisa é se posicionar mesmo. Então, eu fiquei calada. A partir do momento que eu vi que ele estava direcionando, eu não fiquei lá, oi, me olha aqui. Não, eu fiquei calada. Eu esperei finalizar. Quando finalizou, que os meninos já me direcionaram, que eu já sabia que eles iam fazer isso, aí ele viu até a cadeira estava meio assim, ó, pra mim. Então, assim, a gente não precisa deixar que a pessoa saiba que você é que decide pra ela te dar atenção. A pessoa tem que saber que se você tá na mesa pra negociar, você é igual a qualquer um que tá ali, independente do sexo. E aí, pra isso, você tem que saber se colocar, se posicionar. Quando eu falo se posicionar, não é você falar alto, não é você ser grosseira, não. É você se colocar num posicionamento onde você é igual, porque ali naquele momento você tem o mesmo conhecimento e você adquire ali uma fala, um pitch, que qualquer uma ali te escuta. Eu trabalhei na Editora Abril, trazendo esse exemplo, né, de falar mais alto. Eu sou uma pessoa que falo alto, né, gente? Eu também, eu falo, gesticulo, e a pessoa já toma susto com a gente. Não, eu fico assim, ó. E tem uma outra coisa, é sempre parecendo muita alegria, de confundo. Então, assim, a gente ainda temos todo esse processo que é natural, a gente enfrenta, e quando você tem o conhecimento, eu acho que quando você tem o conhecimento de si própria, se apropria de si, então eu sei que eu gesticulo, eu sei que eu sou uma pessoa alegre, até quando eu tô triste eu consigo transmitir um pouco mais de alegria no meu jeito de ser, e aí as pessoas confundem, às vezes não te levam a sério. Isso é uma coisa que eu já enfrentei e enfrento até hoje. E agora é muito comum, né? Com certeza. É sempre muita alegria e tal. Apesar de que os meus clientes falam assim, nossa, Fernanda, você é tão séria quando você tá negociando, que aí eu acho que eu tenho que trazer aquele momento assim, opa, né? Ou então no início, por exemplo, você recebe a pessoa com essa alegria. Eu recebo com essa alegria. Eu recebo a pessoa com essa alegria, com isso tudo. Aí você senta pra negociar, aí você fica numa postura diferente. A pessoa quer levar aquela alegria que a gente tá falando que é alegria numa intimidade que não é intimidade, é cordialidade. Que não é intimidade. Então mas aí vem aquele ponto que você trouxe agora. A gente sabe exatamente colocar cada um no seu lugar se precisar, com toda a cordialidade da nossa alegria. E é engraçado que, trazendo até para a vida pessoal, até às vezes na hora de namorar, os caras tinham medo de chegar perto de mim, gente. Só pra vocês, a Fernanda é alegre, é legal, mas na hora que o cara chegava, não vou namorar com essa mulher, não, essa mulher não dou conta da... É brava. Medo, enfim. É aquela que chega na frente e fala, escolhe a mesa, não fica esperando ninguém escolher. Meu marido às vezes faz, sabe o que meu marido faz às vezes comigo? Calma, tipo, segura minha mão, porque eu já vou entrando. Deixa pelo menos você ir do meu lado. Eu aprendi. Hoje eu faço de vez em quando, sabe, como é que a gente fala? Eu faço quando eu lembro. Se for automático, eu já tô indo. Eu dou aquela de que não tem o braço, assim, de corda. Aprendi. A vida tá sempre aprendendo. E aí, quando eu trabalhei na Editora Abril, o Dr. Roberto, que talvez algumas pessoas não tenham tido o prazer de conhecer, que era um dos donos, né? Gente, ele falava assim, as palestras dele todas eram assim, e todo mundo ficava naquele silêncio, porque ele falava de uma forma que parava todo mundo. Ele se apropriava da sabedoria dele para chamar a atenção e não do tom de voz. Menina, aquilo era uma coisa, eu falava, meu Deus, por que eu não consigo ser assim, essa pessoa? Mas ele dominava uma plateia. Então, mas quando a gente se apropria... Posso fazer um parênteses? Pode. Você não é assim, mas você, do seu jeito, apropria a palestra com a sua forma de... que a gente, mulher, tem isso. Porque assim, eu acho que essa questão de você, o emocional e o racional, a gente consegue equilibrar melhor que o homem, aí eu já vou dizer que mulher nisso é melhor que um homem. Equilibra muito bem. Não, mas é que falando aqui da gente não precisar gritar nem nada, né? Eu sei que o meu jeito de falar mais alto, gesticula e tal, mas aí eu lembrei dele porque ele era um cara que, né, às vezes a gente também tem os homens que são os grosseirões, que chega numa mesa muito, e, né? Bate na mesa, fala alto. Então, não precisa disso. Então, mas quando essa coisa de você se conhecer cada vez mais, eu acho que o autodesenvolvimento, acho que o empreendedorismo vai trazendo muito isso pra gente, né? A gente é obrigada a se conhecer cada vez mais. Amadurecimento também. Amadurecimento nem se fala. Eu acho que eu não quero amadurecer muito, não. Então, eu acho que isso é muito legal. E isso é uma coisa que a gente enfrenta. Isso
é real, exatamente. tá? Então você que tá aí, tá pensando em empreender, tá começando, saiba que isso vai acontecer. Isso não é algo que é específico com você, muitas vezes, né? Não é porque é você, mas é o mercado. E a gente está vivendo esse momento de transformação, de poder trazer essa voz. A gente tem esse clube, né, que é a We Club, que ela é dona, e eu faço parte, né, junto com a Dani, junto com a Dani e eu faço parte, e então é muito legal, porque a gente traz esse olhar de uma ajudar a outra, impulsionar, admirar, e colaboração. Eu acho que é a colaboração que é o fator principal. Agora, Adeilma, de todos esses, das suas 3 empresas, né, digamos, qual de fato foi o seu, né, não digo entrave, mas que te deu um friozinho na barriga? Porque eu acho que o empreender tem isso, ele traz um frio na barriga, ele traz uma borboletinha que você fala, e agora como é que vai ser? A gente ter um passo, a gente assumiu, e quando a gente assume, né, seguir em frente. E também eu acho que o contrário disso, chegar a se perguntar, não está na hora de parar? Exatamente, que foi o que aconteceu que eu te falei da Myclo, né, onde a gente vendeu, e aí eu dei o segundo passo, mas eu não dei o segundo passo logo de imediato. Eu tive que, e assim, e dói, não é legal. Exato. Mas a gente tem que fazer escolhas. E às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, mas assim, sem dúvida nenhuma, essa pergunta que você está me fazendo, entre as 3 é o complexo Casa Cascais, e sem dúvida nenhuma. A gente está falando de um complexo de 2 restaurantes, um empório, uma academia, 15 lojas, um salão de beleza e uma clínica. Então, não tem como comparar. De fato, é esse, né, o projeto que mais empolga e mais assusta. Assusta no bom sentido, né? Entre aspas falando. É aquele que dá o frio na barriga, é aquele que às vezes eu sou muito de, à noite, quando eu tô sozinha e tá tudo parado, de vir várias coisas na minha cabeça. Ou na academia, ou à noite quando eu tô só. Então aí eu começo a pensar em coisas, eu já projeto coisas, já, sabe? E aí anoto, e eu tenho muito isso. Então assim, obviamente, e assim, não tem como comparar, até pela complexidade, pelo tamanho do negócio, esse de fato é. Em contrapartida, é o que mais me motiva, esse tamanho, essa complexidade também é o que mais me motiva a procurar fazer o melhor e ir atrás do melhor a cada dia. E de fato, isso assim, não é uma questão aqui de fala, é uma questão de... É concreto isso, você presenciou, você acompanhou, e as pessoas que acompanham, em 3, a gente vai fazer 4 meses, mudei isso aqui. Aliás, vocês podem vir para cá, aproveita, vem aqui conhecer. Nós estamos gravando esse bate-papo aqui hoje, como ela falou, aqui a gente tem um restaurante, tem o café, tem loja, tem academia, e é um espaço que realmente vale a pena você dar uma passadinha por aqui, vir prestigiar. No sábado tem feijoada. Pra quem gosta de... Com samba. Até amanhã, por sinal. Amanhã vai ser maravilhoso. Vai ter roda de samba, vem. Nós estamos gravando isso aqui numa sexta-feira. Eu não posso nem vir que eu já chego sambando. A Adeilma mulher. Me fala da Adeilma mulher. Como é que você se comporta diante de tudo isso? Qual é o momento que você se tira a empresária, deixa a empresária um pouquinho de lado, e o que você curte na Adeilma mulher? Uma coisa que eu acho legal colocar assim, eu não separo muito a Adeilma mulher da Adeilma empresária, tá? Eu acho que isso é o grande diferencial. Pelo contrário, eu trago a emoção de quem eu sou, né, o sentimento, a emoção para o meu trabalho. Se você for hoje conversar com qualquer pessoa da equipe aqui, que é uma equipe grande, eu não tenho dúvida que eles vão te dizer isso. Porque ao mesmo tempo que eu abraço e beijo, eu chamo a atenção e eu falo de forma séria, né? Não gritando jamais. Eu digo assim, se tiver que chamar a atenção, exatamente, para eu te chamar a atenção de alguma coisa. Na mesma hora que eu estou abraçando e beijando, e eu sou dessa forma. Então, eu não separo muito, porque eu acho que quando você separa demais, você deixa de ser quem você é. Isso é minha opinião, tá? Eu tô falando, Adeilma mulher, estou falando que Adeilma mulher empresária, não separo tanto assim. Agora, a minha vida pessoal, que eu gosto de fazer e como eu sou baiana, nasci em Salvador, né, e vim para cá. E eu trago muito isso que talvez seja esse meu jeito, né, muito expansivo, e é muito talvez característico até da minha raiz. Eu gosto muito de viajar, eu conheço mais de 70 países, eu acho que essa cultura também de conhecer lugares, isso dá bagagem pra gente. Eu gosto muito de estar com meus filhos e minha família. Uma vez uma amiga fez assim, eu tenho um evento maravilhoso para você ir, só as mulheres, assim, eram 15 empresas. Que dia? Ela falou, é um sábado à noite. Eu falei, desculpa, eu vou recusar esse convite maravilhoso, que eu não tenho dúvida. E realmente, era
maravilhoso. Porque sábado à noite eu vou estar com minha família. Eu não vou... Sábado à noite eu estou com meu marido e quando eu tenho que vir pra cá, ele vem junto. Porque é algum evento, alguma coisa que é de alguém que me convida. Então, assim, eu tenho isso. Eu acho que tem que ter momentos que você tem que estar com sua família, com seu marido, com seus filhos. Agora a Páscoa. Eu já aviso pros meus filhos. Domingo de Páscoa, se ninguém viajar, que eu tenho de 22, estamos todos juntos para almoçar. Então, eu acho que isso é importante. É você ter esse lado. Até porque família, pra mim, gente, família é a base de tudo. É onde eu recarrego minhas energias para vir para cá. E aqui também, onde eu passo muito mais tempo, eu preciso ter uma família, né? Para recarregar minhas energias para voltar para casa. Então, eu acho que você se completa entre a DI uma família, a DI uma mulher, a DI uma empresária. Eu acho que é um conjunto. Foi legal você falar, trazer esse ponto, que às vezes a gente tem aquele lance da pizza, né? Quando a empresária, a educadora, a família, o dinheiro. No final das contas, a gente não é separado, a gente não é um pedaço de pizza. A gente se comporta em determinados ambientes porque é necessário. Então, a gente não pode vir para cá de short porque aqui a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que ter essa visão de que nós somos um inteiro e a sua essência vai junto com você para todos esses lados. Existem momentos da nossa vida que a gente está focada mais num assunto, e o outro fica um pouquinho mais paradinho, mas a gente se reconecta quando a gente passa pelo meio novamente. Né? Então, é essa visão que eu tenho de vida e que eu trago também para o meu trabalho. Acho que faz diferença, né? Quando a gente meio que faz a junção de tudo. Porque imagina ser mais uma vez, cada um pensa de uma forma, a gente respeita formas diferentes, né? Inclusive é interessante que a gente se completa com forma de pensar diferente. Diversidade é sempre interessante, mas você imagina o que eu penso. Se eu tirasse a capa da Deilma, mulher, pessoa, emoção, quando eu entrasse aqui, aí eu visto uma outra capa. Gente, aí não vai ser eu. Se eu não sou eu para trabalhar e ter atitude de agir naquele local, eu não vou fazer direito. Eu não vou fazer bem feito. É sempre como eu penso. Não, e é exatamente isso. Cada lugar é a essência do provedor, do dono, do formador daquele complexo ali. E é por isso que diferencia um lugar do outro e que a concorrência não é uma concorrência, porque cada ambiente que você entra, você tem uma sensação diferente. Então, é uma concorrência diferente, né? Então, eu penso dessa forma. Bom, o nosso bate-papo aqui hoje é para trazer esse olhar de duas mulheres, né? Empresárias de forma diferente, mas somos empreendedoras, cada uma na sua área, com a sua dificuldade. Então, é para ajudar você, incentivar você, mostrar para você que nós somos pessoas normais, que em algum momento da nossa vida a gente acreditou, deu um passo um pouco maior e que enfrentamos as mesmas dificuldades, porque às vezes as pessoas estão lá do outro lado, vê a gente nas mídias sociais, na internet, e não acredita nas dores que a gente passa, né? Outro dia eu fiz uma palestra lá no WeClub e falei para as meninas que, gente, tem pratinhos que caem, são vários, então existem momentos da nossa vida que você está focado mais naquele assunto, que no seu caso é a Casa Cascais, no momento, esse é o projeto principal, e às vezes vai ter que deixar ali um outro negócio que vai ficar um pouquinho mais, não vai ter atenção 100%, gente, é isso que a gente tem que entender. Isso faz parte da vida, o que para as pessoas é um problema, eu sempre trago, é estar vivendo, a todo momento você está fazendo uma escolha. Então, hoje nós temos as redes sociais que nos ocupam, ao mesmo tempo nos alavancam os nossos projetos. Eu acho que é um momento importante para você, mulher que está aí olhando, é um caminho para você de repente sair de dentro de casa. Se você está aí começando o seu negócio, não importa, gente, se você produziu algo e vendeu, você é uma empreendedora. Você tem que começar a se enxergar como uma empreendedora, não simplesmente aquela mulher que só vai fazer aquele dinheirinho. Pensar no seu negócio de forma intencional. Hoje você pode estar produzindo talvez uma camiseta para vender, colocar na internet essa camiseta para vender. Tá fazendo um brigadeiro porque tá faltando dinheiro em casa? Muitas mulheres começam assim. Os seus maridos perdem o emprego, ou elas se separam e se vêem numa situação de vulnerabilidade, que aliás você não falou sobre isso antes de terminar, e se vê obrigada a ter que empreender. Então, sim, você vai passar por dificuldades, não desista, não tenha medo, utilize as redes sociais para te ajudar nesse processo, esteja ao lado de outras mulheres, busque associações, grupos, que vai poder te dar esse apoio
apoio, esse apoio de às vezes trazer conhecimento, estratégias, porque o que falta para nós muitas vezes é estratégia, né? Você tem a vontade, você sabe fazer, mas te falta ali uma estratégia de como entregar fazer aquele produto, de como chegar até a loja, ao consumidor final. Para você hoje, com essa mudança de redes sociais, de mídia social, que você tem hoje uma agência de publicidade, o que você vê, esse lado empreendedor, o que mudou e o que você pensa sobre isso um pouco mais para frente? Uma das coisas que você falou aí no início foi a questão dos pratinhos, né? O que seria importante, né? E o que aí depende de cada um. Mas o que pode te ajudar a não deixar esses pratos caírem é você ter pessoas que possam te ajudar. Você tem que ter pessoas boas do seu lado, trabalhando junto com você. Eu tô começando agora, eu não tenho ainda essa pessoa, mas você tem uma mídia social, você tem uma rede social que você pode fazer ela ser essa pessoa, entre aspas, essa ajuda para você. Então, tanto de forma digital, no meio digital ou no meio físico, você não centralizar, você não ser essa pessoa onde acha que tudo vai depender de você e vai ser por você, isso vai te ajudar. Então, as redes sociais hoje têm um diferencial absurdo no negócio, seja um negócio gigante ou um negócio pequeno. Vou dar um exemplo aqui de trazer uma marca que todo mundo conhece, que é a Coca-Cola. Quantos anos tem a Coca-Cola? Até hoje ela faz propaganda e marketing. E muito mais agora em mídia. Então, assim, a gente tem que ter essa atenção. Mas eu não sei. Minha mãe tem uma amiga dela de 77 anos que começou a empreender. Ela tem dificuldade com redes sociais. Tinha dificuldade nas redes sociais. Essa amiga dela. Óbvio que ela teve que buscar alguém que pudesse ajudá-la. E hoje ela usa o Instagram para vender o produto dela. Que ela faz crochê. E, gente, é isso aí. Seja no meio físico ou no meio digital, você tem que buscar uma forma de você conseguir esses pratinhos aí não caírem através disso. Então é uma forma muito legal, o digital, como você falou, de ajudar. Ou pessoas que estejam ali, que você consiga fazer com que essas pessoas, ensinar ou trazer pessoas que sejam boas do mercado para estar ali junto com você. Olha, gente, eu espero que esse bate-papo tenha sido inspirador para vocês, tá? E que você venha aqui para Casa Cascais para conhecer e que você perca o medo, porque a gente tem sempre muito medo. Às vezes a gente deixa de viver, de fazer coisas que podem levar, transformar a vida de outras pessoas pelo medo, sabe? Então, eu acho que esse é o principal ponto, que se não importa a sua idade, se a sua essência, você acredita que isso vai transformar a vida de alguém em algum momento, não tenha medo. Olha, saiba que aqui nós estamos aqui para ajudar, para inspirar, e vai em frente, enfrente os seus medos, porque existe mercado para todos, né? Para qualquer pessoa. A diversidade está muito grande, acho que a gente está aqui sempre para unir mais forças, sabe? Venha mesmo. E é isso, se tiver alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre a história da D1, se quiser conhecer um pouco mais da agência, está precisando de uma agência, ou está aí querendo um espaço para montar, trazer o seu produto aqui na Casa Cascais, quem sabe você encontra um espaço para você. Deixa aqui seu comentário, eu vou deixar aqui as redes sociais dela também, para que vocês entrem em contato, e espero que tenha sido inspiradora aí, que possa ter clareado. Posso falar uma coisa em primeira mão? Claro. A gente vai estar lançando um produto em primeira mão, que é a assessoria Maker, que é uma assessoria onde eu e mais 3 pessoas da equipe, uma inclusive da parte de tráfego pago e marketing, e outra de finanças, onde a gente vai estar ajudando, assessorando, ou através de consultoria, ou seja como for, não só para mulheres, nesse caso homens e mulheres, mas empresários e empresárias que estejam começando, que já tenham, mas estão com alguma dificuldade. Como a gente tem esse know-how, porque muitas vezes a pessoa fala só daquela parte de sala de aula. Eu sou administradora, tenho 4 pós, tá tudo lindo, mas foi no dia a dia mesmo que eu aprendi, sabe, batendo cabeça e voltando. Então, o prático e o teórico se ajudam. E a gente vai estar agora com essa assessoria para as mulheres. Depois eu passo o telefone para quem quiser e tiver interesse. Legal. Perguntar e procurar saber através do seu canal. Gente, só para finalizar, tem uma coisa muito legal que eu já estava esquecendo de falar, hein?
que às vezes as pessoas esquecem que existe o lado humano da gente poder ajudar. A Deilma faz parte de uma associação de mulheres de vulnerabilidade e eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo você falando um pouquinho sobre isso. Talvez você não precise ter um trabalho remunerado, mas a gente sempre tem trabalho. Às vezes quem está em casa Com tem um certeza. trabalho. E se você, de repente, está aí, está nesse momento, poxa, eu gostaria de encontrar algo que eu pudesse me doar, porque na vida a gente está aqui para isso, a gente desenvolve um produto para doar para alguém, para ajudar alguém, mas você pode doar o seu tempo em prol de se desenvolver como ser humano. Ela é vice-presidente, né? Da Humanitas, não é isso? Humanitas Ana Rosales. Sou Então, vice-presidente da Humanitas Ana Rosales. A gente tem 2 projetos lá dentro, que é o Meninitas e o Acelere 9. O Acelere 9 é para mulheres que querem empreender e que precisam de ajuda. Então, assim, digamos, a ajuda que a gente fala é no sentido de conversar com outras mulheres, né? Então a gente tem esse espaço onde outras mulheres são empresárias, empreendedoras, vão lá doar o seu tempo para trocar ideias com essas mulheres. E o da Meninitas são as crianças. Eu acho que pouca gente sabe que aos 17 anos, dentro de um orfanato, as crianças, adolescentes no caso, aí 17 anos, elas ficam sabendo que elas vão ter que sair do orfanato, porque só pode ficar até os 18 anos. Então muitas delas vão para a rua. Então a gente trabalha ajudando aí a colocar elas no mercado, a dar algum apoio para elas, além das crianças, as menores que estão lá, e a gente tenta ajudar de várias formas. Então, qualquer coisa, eu sei fazer, sei lá, eu sei ensinar a desenhar, isso ajuda. Isso vai preencher o seu tempo e o tempo de alguma criança. Qualquer coisa que saiba fazer, que queira estar lá para ajudar. E outra coisa, a gente agora está com uma casa, Campo Belo, a gente é tudo doação, a gente não tem cadeira ainda, a gente acabou de inaugurar essa casa e precisa de móveis. Tem um móvel em casa que quero dar, pode levar para lá no Campo Belo, pode doar, porque a gente precisa desses móveis para receber as pessoas, para ajudar essas crianças e essas mulheres. Então, uma ajuda a outra, esse é o apoio. E muito obrigada por você estar aqui, Ade. Obrigada, como Fê. sempre. Obrigadão. Obrigadão, amor. Foi ótimo. Até o nosso próximo bate-papo aí.